Pessoal, como prometido, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui poderem responder a atividade da página 22, tá certo? Na questão número 16 diz o seguinte: 2x mais y ao quadrado igual a 8, onde x e y são inteiros e positivos. Se x assumir o menor valor possível, então y estará no intervalo. Ora, se x e y são positivos, isso quer dizer que o x pode ser 0, 1, 2, 3, 4, todos os naturais, e isso é válido para o y também, tá certo? Mas ele diz que o x tem que assumir o menor valor possível. Para você descobrir qual é o valor de x, você vai supondo, o x não pode ser esses valores aqui do conjunto dos naturais, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, você vai substituindo aí o x na expressão para ver o que você obtém. Ó. Se o x for 0, eu vou ter 2 vezes 0 dá 0. Então, y ao quadrado é igual a 8. Aí pense bem, existe um número que ao quadrado dá igual a 8? Não, né? Então, nesse caso, o x não pode ser 0. Por quê? Porque se o x for 0, 2 vezes 0 dá 0. E aí eu tenho que y ao quadrado é igual a 8. Será que o x vai ser 1? Bom, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais y, aí no caso 2 menos 8 dá 6. Existe um número que ao quadrado dá igual a 6. Então vocês vão fazendo isso até descobrir o valor de x. Após descobrir o valor de x, aí você vai identificar qual é o valor de y, tá certo? Lembrando que o valor de x tem que ser o menor possível, por isso que eu comecei do 0, depois eu supus com 1, então o interessante é que se suponha com 2, se não der com 3 e assim sucessivamente. Essa é a questão número 16. A questão número 17 diz: se x e y são dois números inteiros estritamente positivos e consecutivos, qual dos números abaixo é necessariamente um número ímpar? Então veja só, você vai pegar cada expressão aí da questão número 17 e vai verificar em qual delas o valor de x e de y são estritamente inteiros inteiro ímpar, tá certo? Na verdade, o resultado dela é um inteiro ímpar. Então, por exemplo, na letra A nós temos a seguinte expressão: 2x mais 3y. Ora, se x e y são consecutivos, isso quer dizer... Só um minuto. Se x e y são consecutivos, isso quer dizer que se x for 1, y é 2, tá certo? Se x for 1, y é igual a 2. Se x for 2, y é 3 e assim sucessivamente. Agora observe, isso vai nos permitir saber que se o x for ímpar, o y é par. Se o x for par, o y é ímpar. Então nós temos que um deles é par e o outro é ímpar. Então veja só, olha. Vamos imaginar que o x seja 1 e o y seja 2, porque aí eu estou considerando o caso em que o x é par, ímpar e o y é par. Então, substituindo aqui, eu vou ter 2 vezes o valor de x, que no caso é 1, mais 3 vezes o valor de y, que no caso é 2. 2 vezes... Aí eu vou ter, olha, um número par vezes um número ímpar, que dá um par, e um número ímpar vezes um número par, que dá um par. Então, nesse caso, o resultado aqui é par. Então, ele não é estritamente ímpar. Por quê? Porque para o caso em que o x for ímpar e o y for par, vai resultar no número par. E para ele ser estritamente ímpar, ele tem que todos os resultados possíveis vão resultar em um número ímpar, tá certo? Então, vocês vão fazer isso para cada expressão aí. A gente sabe que o x ou é par ou é ímpar, então vocês consideram dois valores para eles. Um onde o x é ímpar e o y é par. E um outro valor onde o x é par e o y é ímpar. Por exemplo, vocês podem supor aí x igual a 2 e y igual a 2. Se nos dois casos vocês substituírem aí nas expressões que a questão dá
e der um valor ímpar, então você pode afirmar que é a resposta correta. Se der em pelo menos um dos casos der um valor par, então a resposta não será aquela expressão que gerou o número par, tá certo? A 19ª é bem semelhante, então vocês podem fazer a partir da 17ª. A 8ª também é bem simples, tá ok? Então vou pular essas duas. A 20ª é só vocês completarem aí a torre. Basicamente o que ele está fazendo aí é uma multiplicação entre os dois tijolos de baixo. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar. Na 21 também, basta você ir completando esses quadrados. Então, por exemplo, na letra A, a gente tem o seguinte, olha. Na 21. Na letra A da questão número 21, você tem o seguinte, 1 quadrado vezes mais 2 igual a menos 6. Então, eu tenho que uma multiplicação resultou em menos 6. Ora, se é uma multiplicação e o resultado deu negativo, isso quer dizer que um dos fatores é negativo. Como esse fator aqui é positivo, eu sei que esse daqui será negativo. Então, já sei o sinal desse cara. E agora, basta você observar que número que eu vou colocar aqui, que vezes 2 dá igual a 6. E nesse caso seria o 3, porque 3 vezes 2 daria 6. Então, essa multiplicação aqui o quadrado, na verdade, vale menos 3. Por quê? Menos com mais dá menos, 3 vezes 2 dá 6. Tá ok? Então essas são algumas dicas para que vocês tentem responder essas questões aí da página 22, tá ok? Mais alguma dúvida, podem entrar em contato comigo que eu farei o possível para ajudar vocês.